Fala, people! Tudo bem? Mais um podcast O Mercado. Hoje com Andréa Lara, treinadora comportamental e especialista em neurovendas. Mesmo. Andréa, seja bem-vinda. Vamos bater um papo bem legal. Eu não sei se você fala bastante ou não, mas Fala um pouquinho, aqui um pouquinho. tem A que gente falar, fala. tem que falar. Verdade. Mas a primeira dúvida que surgiu aqui para mim, por que especialista em neurovendas? Como que surgiu? Conta um pouquinho tua história, por que chegou em neurovendas e por que neurovendas é importante. Me explica um pouquinho. Tá bom. A minha história começa dentro dessa questão do treinamento comportamental em 2016, né? Eu vinha de uma outra área, eu tinha uma empresa terceirizada, era casada nessa época também. E aí eu perdi um irmão num acidente de carro e foi assim o meu fundo de poço, né? Porque nessa mesma época eu também perdi o meu sogro, a minha avó e a minha melhor amiga. Então foi tudo meio Uau. que junto. Então eu não Caramba. consegui suportar o impacto emocional daquilo. E realmente eu mergulhei no fundo do poço, assim, cheguei a pesar 36 quilos, né? E cheguei e perguntei pro Criador, falei, daí Deus, o que é que o Senhor quer de mim, né? Porque eu tô com uma vida destruída, tal, e sem motivação nenhuma para ver. Eu falei, ó, o senhor tem duas opções. Ou o senhor tira a minha vida, ou o senhor me mostra um propósito para mim. E aí, graças a Deus, eu escutei a voz do Criador, né? E ele falou para mim, vai pra internet. E aí, quando eu fui pra internet, tal, ali, Só um pouquinho, só um pouquinho. Deus chegou e falou: Andréia, abre a internet. Ou não, foi tipo, não, senti, vou lá. não, eu escutei a voz de Deus claramente. É mesmo? Claramente. Tá. Eu escuto Deus falar comigo como eu escuto você falar comigo assim. Que legal. Claramente. Audível. Bem Uhum. isso mesmo. E aí, né, fui ali pro YouTube, cheguei ali e encontrei um cara chamado Marcos Trombetta. E no final daquele vídeo que me chamou muita atenção é assim: se você morrer agora, o que as pessoas vão falar de mim, de você? E eu falei, cara, o que vão falar de mim? Cara, que eu sou uma mãe de 3 filhos, fracassada, né? Não consegui nada da vida. O que é pior, morri numa situação depressiva com 39 quilos. Será que é isso que eu quero pra mim? Não, né? E no final de tudo isso, desse vídeo, ele apresentava um cara chamado Paulo Vieira. E o Paulo falou assim: ó, você que tem aí uma vontade, tem um dom de ser comunicador, vem ser coach. E eu falei, cara, o que é coach? O que é esse negócio de coach? O Paulo era careca ainda na época. Eu acho que Era, né? sim, eu É. acho que sim. Então faz tempo. Eu acho que sim. E aí eu fui lá para conhecer o que era esse universo do coach e tal. E quando eu vi que aquilo dava muito de encontro que eu estava vivendo, eu não pensei duas vezes, né? Eu sempre brinco que eu deixei 2 carros zeros na Febracis, né? Mas foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, porque ali eu entrei nesse universo de desenvolvimento humano e fui aprendendo cada vez mais, e treinamento e cursos, enfim, fiz master coach também com eles lá. E aí beleza, tava ali né, já o meu mindset mudando, já saí daquela depressão profunda que eu tava, e as coisas começaram a melhorar emocionalmente para mim. Só que financeiramente eu mergulhei num outro problema. E daí nessa época também eu tava enfrentando um divórcio, né? Tava passando por um divórcio, enfim. E aí eu me vi com 3 filhos, com certificações na mão, mas e aí? Quem que vai confiar em mim? Quem que vai me dar crédito diante, né, de uma formação ali recente, enfim. E logo depois disso tudo, eu conheci uma pessoa que me deu crédito. Ela falou, Guria, gostei de você. Eu acho que você tem tudo para realmente alavancar isso e eu vou te dar crédito, eu vou fechar uma parceria com você. E dali eu comecei a perceber o quê? Que o mesmo problema que eu tinha, que as mulheres elas enfrentam, Paulo, 2 problemas bem graves, tá? Uhum. Primeiro, ou ela tem uma dependência emocional, ou ela tem uma dependência financeira, né? Ou seja, do marido ou até mesmo da sociedade. Então, se ela não cai numa dependência, ela acaba caindo em outra. E aí eu fui trabalhando com essas mulheres, fui dando mentoria, fui dando treinamento, e no meio desse caminho todo de mentoria e treinamento, eu vi de uma cliente minha que ela estava com problema na empresa. Ela tinha problema de faturamento, né? Inclusive problemas também de vendas. Eu falei, uau, por que não unir o útil ao agradável? Eu já estou treinadora comportamental. Por que não fazer uma especialização
em neurovendas, né? Em neuromarketing. E eu fui buscar por isso também. Eu fiz toda a minha formação e me lancei de cara e corpo e alma, como se diz, com coragem e comecei no mercado. E graças a Deus, um pouquinho antes da pandemia, nós começamos um pouco antes da pandemia. Eu falo que infelizmente a pandemia foi uma coisa bem devastadora para muita gente, né? Inclusive para minha família também. Mas em questão profissional me ajudou muito. Por quê? Porque as pessoas estavam ali sofrendo de pânico, as empresas precisando vender. E foi aonde eu entrei e comecei realmente a minha carreira aí como treinadora comportamental e também como estrategista de neurovendas. Mas o que que é neurovendas? Por que que é bom? Tá, por que que é bom? Porque a neurovendas, ela pega as técnicas, né, da neurociência junto com o mercado das vendas. Então, a gente vai entender o quê? Como esse consumidor consome o produto, mas não da forma do marketing de antigamente. Porque o marketing antigamente era uma coisa muito trabalhando com especulações. Hoje não. Hoje a neurociência vai mostrar para você que é uma matemática exata. Que se você entender sobre neurociência, você junta essas duas coisas e aí você tem resultado. Entendi. Na prática, então, a neurovenda uma forma, uma estratégia de venda, onde vai Exatamente. utilizar Exatamente. quais ferramentas? Assim, deu um briefing. Assim, eu sei que é muito difícil tu Tá. tentar explicar, que faz parte do teu Sim, trabalho, sim. mas por outro lado, queria entender assim, muito prático. Por que que eu vou fazer, né, e vou entender o que que é neurovendas e de que forma que isso vai me auxiliar no dia a dia do meu trabalho ou da minha relação pessoal ou interna na empresa ou como liderança e tal. Por que a neurociência é importante nas vendas, né? Uhum. Neurovendas? Por que é tão importante? Porque ela vem mostrar o comportamento do consumidor, como ele consome determinados serviços e produtos. Por isso é importante. Vamos lá, assim, ó. Eu sou especialista em neurovendas. Ok. O que que eu vou identificar? Então, vamos colocar na prática o meu negócio. Sentei com um cliente que eu não conheço, no seu perfil, e ele quer investir. Sei que ele quer investir. De que forma que a neurovenda vai me auxiliar a entender o que ele quer? Então, eu vou ter uma leitura corporal dele. Não, eu vou estruturar e entender alguns conceitos básicos biológicos. Entendeu? Assim, como que eu consigo desenvolver isso? E o que que vai ser na prática isso? Tá, é porque a neurociência, ela vem mostrar realmente como ele se comporta. Então, assim, por exemplo, a gente hoje está falando muito desse efeito recompensa, né? Aham. Algumas grandes empresas, né, de marketing, por exemplo, de supermercados, elas já sabem que, por exemplo, o consumidor, quanto mais longe está o produto, muito mais difícil ele vai consumir aquele produto. Por quê? Porque faz com que ele faça um esforço maior. E fazendo esse esforço maior, o cérebro ele foi projetado para o quê? O cérebro foi projetado para não gastar energia. Então, tudo que eu tenho que fazer para gastar energia, eu não vou fazer. Vou te dar um exemplo claro. Eu tenho uma aluna, né? E ela disse para mim, André, eu tenho uma pizzaria aqui que eu gostava muito dela, sabe? Só que eu não vou comprar mais. Eu falei, ué, mas por que você não vai comprar mais? Você acredita que eles estão querendo me cobrar a taxa de entrega agora, aqui no prédio? Eu falei, nossa, mas, né, você gosta? Por que não vai pagar? Não, porque tá louco, eu acho um absurdo ter que pagar a taxa de entrega, sendo que é aqui do lado. Eu falei, como assim? Do lado? Não, é aqui do lado do prédio. Vocês entendem isso? Então, quer dizer, por que ela não, né, não quer descer lá embaixo e pegar a sua pizza? Porque ela quer poupar energia, né? Então, Uhum. tudo que você puder poupar o esforço desse cliente para que ele consuma o teu serviço, produto, é muito mais vantajoso para sua empresa. No caso do meu ali, então eu teria uma sensação de passar escassez para ele. Então, o cliente para mim é importante, mas por outro lado, eu vou direcionar ele para uma escassez onde ele vai ver talvez valor no meu serviço, naquilo que eu vou ofertar, mas por outro lado, o gatilho seria escassez, seria talvez uma estratégia da neurovenda. Por exemplo, do supermercado você falou agora. A estratégia da neurovenda, o cérebro está acostumado a não gastar energia. Exato. Então, os melhores produtos com mais margem dentro do supermercado vão estar na visão do olho. E as com menor Exatamente. margem embaixo e em cima. Então, Isso. a neurovenda acaba trazendo isso como estratégia. Então, é isso? Exatamente isso. O que que eu imagino?
A venda, ela é consequência de um convencimento. né? É Tu convenceu por um aspecto técnico, a pessoa tem uma demanda. Você vai fechar a venda É com a que assim, pessoa ó, por alguns aspectos. o problema, deixa eu te explicar. O Aham, problema é que assim, a gente pensa que a venda ela acontece só talvez pelo padrão de comportamento. aham, E não é assim. A venda ela envolve muitas coisas. Por exemplo, a gente tem que levar em conta que nós estamos lidando com um ser biológico. aham. E isso é o que principalmente as ciências sociais esquecem disso. Né? A psicologia, a antropologia, ela acaba focando só no comportamento e esquecendo que nós temos toda uma questão de um organismo. Por exemplo, você tem uma ação que vai gerar um resultado, né? Só que essa ação, ela dentro dessa ação para gerar esse resultado tem um cérebro, Aham. mas também nesse cérebro nós temos o quê? Um organismo. E esse organismo também que vai ditar as nossas tomadas de decisões. Não é somente o cérebro, a gente fica muito focado em neurotransmissores e na questão hormonal. Uhum. Só que nós não somos só isso, né? O problema hoje que a gente vê quando a gente fala sobre neurovendas é que fica muito focado no cérebro. E não é isso, não podemos pegar o cérebro e colocar numa caixinha. Não funciona dessa forma, entende? Nós temos que olhar para o ser humano numa totalidade. Então, que é o quê? É cérebro, mas também existe um organismo aqui. Por exemplo, a gente vê, eu vou te dar um exemplo claro sobre isso que eu estou te falando. Quem toma a decisão na compra, por exemplo, eu fui no shopping esses dias, né? E fui ver livros. Eu amo muito livro, mas eu sempre vou para os livros mais técnicos, né? A minha mente racional já sabe o que eu quero. Não, eu vou lá na livraria, eu acho, né? A gente pensa que a gente sabe o que quer. Eu vou Aham. na livraria e eu vou comprar meus livros técnicos. Cheguei lá na livraria, tomei meu café, fiquei olhando meus livros técnicos e tal, tal, tal. De repente, eu passei por um livro. E quando eu passei por esse livro, eu toquei nesse livro. Falei, uau, que livro legal, que textura. Falei, não, vou comprar não. E voltei lá, dei mais uma voltinha na livraria e de repente, quando eu olho o livro na minha frente, visual, né? Novamente, toquei no livro, a textura do livro me chamou a atenção. Falei, cara, eu preciso desse livro. Quer dizer, antes mesmo de eu pensar, o meu cérebro já tinha tomado uma decisão. Moral da história, para resumir, eu levei o livro para casa. Pergunta se eu li o livro? Não. Não. Quem comprou? Foi só o meu cérebro? Não, foi Não. teu Foi o, aspecto foi o ali. meu tato também. Por quê? Porque como seres biológicos, nós temos que levar em consideração também tudo isso. Aí, outro exemplo claro disso também, que eu acho muito interessante, é sobre intestino, né? Nós temos toda uma microbiótica que também vai fazer você tomar decisões. Você sabia disso? Não. Pois é. Então, Não, depende, né? Se chega com dor de barriga. entende? Então, assim, o que Mas que fora isso, tem mais. sim, porque como seres biológicos, a gente depende de vários fatores que vão fazer com que você tome uma decisão. Não somente a questão cerebral, entende? Então a gente fica muito fechado nesse universo de estudar só né, as coisas nas caixinhas e a gente esquece de ver uma totalidade. Então, assim, quando a gente fala de alta performance, por exemplo, também, né? A alta performance, para ter alta performance, você tem que mudar muita coisa. A neurociência vem falar também para nós que 49% é genes, né? O gene. E 51% ali é o ambiente que toma as decisões, muitas vezes de consumo, muitas vezes de adquirir algo, também. Quantos por cento? 60? O ambiente ele é 51%. Uau. Tá? Por exemplo, se você tem um indivíduo que tem Caramba. um genes propício, né, para ser consumidor excessivo. Mas se você colocar ele lá no meio do mato, esse gene não vai desenvolver. Quer dizer, ele não vai desenvolver. Por quê? Porque ele não está sob estímulo. Uhum. Agora, quando você coloca ele num shopping center, né, já vai ter um estímulo maior. Então, quando a gente entende isso, que também a gente tem que estudar o cérebro, mas nós temos que entender que existe todo um organismo por trás disso que tem tomada de decisão. Que, por exemplo, como eu estava te falando do intestino, das microbióticas, né, ali nós temos cepas, né, no intestino que faz com que você, por exemplo, gere a serotonina. As pessoas pensam que serotonina é no cérebro e, na verdade, não é.
E o que que a serotonina produz? Ela produz alegria, né, para você. E como que você vai comprar se você não tá feliz? Você já viu aquele ditado que fala que o cara tá enfesado? Aham. O cara tá, né? Quer dizer o Intestino quê? preso. Enfesado quer Uhum. dizer que está cheio de fezes. Então, Por isso que é tão bom fazer cocô, né? é Fala a bom, verdade. é bom fazer cocô, é muito bom, Aquela muito bom. puta vontade, né? Meu Deus. É, Mas nós estávamos falando em off até, eu vou fazer um plug. Nós estávamos conversando em off falando sobre identidade. Eu entendi bem, assim, a questão da neurociência, da neurovenda, como que influencia. Então, para quem está nos ouvindo lá, então a venda não é só um caráter lógico e racional, ele trata-se emocional e também físico, e que é, envolve outras coisas. a neurociência ela fala que a gente, né, 95%, né, das nossas tomadas de decisões são muitas vezes inconscientes. Uhum. O Antônio Damasio, ele até escreveu um livro, ele é um neurocientista muito conceituado, e ele escreveu um livro que fala assim, o erro de Descartes, né? Porque Descartes ele vem falar penso, logo existo, né? E alguns estudiosos falam que nós somos muito mais emocionais do que racionais, né? Entendi. Daí, plugando, né, no caso, nós estamos falando sobre neurociência, nós estamos falando sobre identidade, demos exemplo de Jesus. Tu é cristã também, né? Sim, sou cristã. Aham. Então. Fazendo esse paralelo, assim, sabe? Nas atitudes, no que você conhece sobre Jesus. Ele aplicou, talvez sem saber, né? Não vamos julgar, porque talvez ele sabia de uma outra forma, né? Mas ele acabou aplicando na vida dele, no ministério dele, possivelmente, aspectos, né, da neurociência, que nem você estava falando, mas, por outro lado, foi que nós estávamos conversando sobre identidade. Então, ele sabia muito bem o que ele era e qual que era o propósito dele. E isso encurtou muito, porque que nós estávamos conversando, o maior problema das pessoas é a dificuldade delas conseguirem ter identidade. Elas não sabem quem são elas, para onde elas vão, elas não têm um propósito claro. Tu consegue identificar isso na vida e no ministério de Jesus? Qual o aspecto que você faz, assim, sabe? Para mim, Jesus Cristo foi, além de ser o meu Salvador, né, meu Uhum. Senhor, ele foi o maior estrategista de negócios. Ele foi o maior estrategista de gestão de pessoas e de gestão das emoções. Você vê vários momentos da vida dele ali, tanto é que acho muito interessante isso, né? Porque eu falo também que ele foi o maior marqueteiro que já existiu no planeta Terra, né? Eu falo multinível começou com Jesus Cristo, com certeza, eu tenho a certeza absoluta. Que, né, de 12 fez 70, de 70 fez 300, e aí hoje nós somos, Bilhões, né? acredito aí que uns 3 bilhões até um pouquinho Provavelmente, mais né? de cristãos no mundo, né? Aham. E, então a gente vê muito falando da identidade que Jesus ele veio tratar sobre isso, né? Ele vem olhar para o ser humano na sua essência e ele consegue mudar comportamento, né? Ele consegue pegar, ele pegou 12 ali, que vamos falar assim, 12 caco, né? Para a sociedade, 12 pessoas que a sociedade não dava nada, né? E conseguiu fazer esses caras Deixa eu extraordinários. fazer um parênteses. Tu acha que ele pegou esses 12 que eram cacos? Ou foram os 12 que seguiram ele, será? Para pra pensar, é diferente, né? Porque olhando assim, olhando hoje para trás, vendo Jesus é uma coisa, Uhum. né? Mas por outro lado, volta na história, você tá na história. Você olha Jesus, esse cara é um louco, né? Quem que é esse Jesus aí? Né? De repente você começa a ver a diferença. Opa, esse cara é diferente, Esse cara é né? diferente. Aham, tá produzindo diferente, ele fala diferente. E o que eu acho mais bacana em Jesus, que ele faz você pensar. Tem um autor muito conhecido que se chama Napoleão Hill, ele escreveu um livro, Quem Pensa Enriquece, porque pensar realmente dói para o cérebro, né? Pensar dói, mas pensar também faz você ir além, faz você ir acima, né, da média das pessoas. E Jesus ele fazia isso com uma maestria incrível, né? Ele pegava, por exemplo, quando os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, né, tem que pagar imposto? Tem mesmo que pagar imposto? E ali naquela situação, se Jesus fala não, né, tem que pagar, o pessoal já vai dizer, pô, né, Jesus, pô, você tá do lado do povo, você tá do lado dos governantes. E ele, muito estrategista, como eu falo, ele pega e devolve o quê? Ele não dá uma resposta, ele devolve uma pergunta.
O que que ele fala? O que que tá aí? Ah, tá o cara do César aqui, né? Na moeda. Então, dai a César o que é de César. Então, eu sempre falo que toda vez que você vai ver Jesus ensinando algo, inclusive nas parábolas, quando ele ensina, ele sempre está fazendo o quê? Perguntas. Quando a gente faz perguntas, fica muito mais claro a vida, as respostas que vêm para você, porque você se questiona, você para pensar. E esse pensar faz com que você vá além, né, da Sim, maioria eu das tava pessoas. conversando com a esposa agora no almoço e ela teve um conflito ali, teve um caso que o síndico chamou ela. E daí chamou a atenção por causa do barulho das crianças e tal. E daí ela falou: Ah, mas eu não acho que tá fazendo barulho, né? Eu falei: B, mas não contraponha ele. Falta uma pergunta: o que poderia ser feito diferente para que não tenha esse problema do barulho, né? Porque criança brinca, Sim, faz sim. algazarra, é difícil segurar, né? Como que tu segura? Como que você faz, né? É difícil acontecer. Ah, crianças e crianças, né? Eu acredito que tem crianças que talvez não são tão ativas, mas o meu menor não para. Então, quando se fala de perguntas, você devolve para a pessoa para ela conseguir te trazer talvez um retorno sobre isso. Nós estamos falando ali sobre Jesus e como que eu até acabei fazendo um link contigo. Nós estamos falando sobre a A identidade. identidade. Como que ele conseguiu produzir líderes de pessoas que não eram nada, né? No caso de Pedro Pescador, um cara mais brucutu, e foi talvez o maior líder ali da era cristã junto com Paulo. E como que isso talvez tenha aplicado essa neurociência, sabe? O que que você identifica? Você fala assim, você comentou, Jesus foi o maior líder, foi o maior pensador, foi uma pessoa extraordinária em todos os aspectos, mas o que que você identifica, assim, que faz com que a gente consiga aplicar até a nossa vida para fazer repensar? Assim? Você me pergunta da identidade. Aham. Isso. Eu vou citar um exemplo claro meu, sobre como que eu vejo que foi um destravar para mim, um desbloqueio para mim. Eh, eu fui andar depois dos 10 anos de idade, né? Até os 10 anos de idade eu não andei. Uau. Então eu precisei passar por várias cirurgias para Aham. poder andar, tive que colocar prótese no quadril, tal. E aí eu tinha essa deficiência me fazia com que eu mancasse, né? Mesmo com todas as cirurgias, mesmo com tudo, era bem difícil. Tu andava depois dos 10 anos mancando. Até os 10 Até não os 10 andava. anos eu não andei. Aham. Eu não andei, né, assim, eu passando por cirurgias, fisioterapia, então era muito difícil para mim andar. Eu fui andar livre, ter uma liberdade de andar depois dos 10 anos, que todas as cirurgias eram certos e tal, e aí eu consegui. Uhum. Só que isso me causou um bloqueio muito grande. Por quê? Porque na escola, né, como eu sentia muitas dores, eu não conseguia parar sentada na cadeira. E aí, um dia, a minha professora de segunda série, né, na época, segunda série, hoje é ensino fundamental, né, que Uhum. tem essa coisa toda. Ela, para mim não ficar incomodando a sala de aula o tempo todo, o que que ela fez? Ela pegou uma fita crepe, né? E isso foram por muitos meses, anos na escola, e ela me amarrava na cadeira para mim não ficar caindo, porque como eu sentia dor no quadril, eu ficava me mexendo. Nesse mexer, eu caía e ela, para não ter o trabalho de ter que cuidar de uma criança, nem era obrigação dela também, mas, né, ela teve a ideia de me amarrar ali com a fita crepe, né? E aí, com isso, me causou um bloqueio emocional muito grande. Por quê? Toda vez apresentar o trabalhinho lá na frente de sala de aula, ela, para não ter que me desamar, o que que ela fazia? Vou puxar a cadeira. Puxava a cadeira e eu tinha que. Eu era o quê? A palhaça da sala, né? Chegava o intervalo da escola, o que que tinha que fazer? Pegava a cadeira e levava no pátio. Só que além de eu enfrentar, né, toda a situação da minha sala de aula, eu tinha que enfrentar a situação do colégio todo. Toda a chacota, Tinha né? bullying, Sim, muito bullying. Hoje, né, a gente fala de bullying, mas era enfim, tirar sarro, assim, né? tira Era tirar sarro, sarro. Uhum. enfim, tal, até múmia, manqueta e várias coisas que a gente ouvia ali. Isso me causou um bloqueio muito grande, né? Principalmente sobre identidade, quem eu era, como Aham. eu era como pessoa. E para você ter noção, eu não conseguia chegar na frente de uma pessoa e desenvolver e conversar. Por quê? Porque eu começava, quando eu, né, a conversar, vinha aquelas imagens das crianças em tudo ali. E isso foi um problema grave para mim, perdi muito trabalho por isso. Hoje estou comunicadora, mas na época não saía de jeito nenhum, Sim. justamente pelo trauma emocional. E aí, quando eu comecei, quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender Jesus, de que forma ele fazia e como que ele agia com as pessoas. E um versículo que me chamou muito a atenção, que vai bem de encontro,
nessa questão da identidade é quem sou eu? Eu me questionava, quem sou eu? E aí você encontra ele, tá lá, em 1 Gênesis 1:26. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, com imagem e semelhança de Deus, eu já fui aprovado. Foi isso que Jesus veio ensinar para os discípulos, não somente para os discípulos, como para nós. Antes da fundação do mundo, o Senhor te chamou pelo seu nome. Ele tirou você do ventre da sua mãe. Então você já é aprovado, você não precisa da aprovação de ninguém. E isso foi uma libertação muito grande para mim. Porque aí eu aprendi que quem eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não preciso provar mais nada para ninguém, eu não preciso ter medo e nem vergonha da deficiência que eu tinha, né? Eu posso ter a minha identidade em Deus. Mas tu repara isso também na história de Jesus ou não? Muito, muito, Então, muito. quando Jesus chama Pedro e Pedro segue, ele percebe a identidade dele ou acaba sendo um processo, assim, sabe? Você consegue ter essa percepção, talvez, na imagem de Jesus ou não? Se- Então, Pedro conheceu a Jesus, seguiu a Jesus. Ah, agora eu sei quem eu sou. Ou não, foi um Eu processo. acredito que foi um processo, porque o que que as pessoas pensam? Geralmente as pessoas perguntam para mim, Andréia, bloqueio emocional. Como que é? Acontece? Pode ser que sim, porque como que a gente aprende? Sobre o impacto emocional ou sobre repetição, né? Então eu acredito que a identidade também, ali quando Jesus tratou ali com Pedro, ou até quando você vê ali Jesus tratando com Felipe e André na multiplicação dos pães também, ele tratou de duas coisas ali, né? Sobre a identidade, quem eles eram, porque eu acho muito legal, porque quando Jesus tá falando ali com Felipe e André sobre a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus, já sabendo o que eles pensavam, Jesus falou assim: me dá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele pega aquele cesto de pão, ele olha para o céu, dá graça, fala: Pai, te rendo graça, porque o Senhor é bom e sempre ouve as minhas orações, né? E ouve a multiplicação de pães. Ele estava dizendo para Felipe e André o seguinte: quem é vocês? Vocês sabem, né, entre aspas, né, nas entrelinhas, que não está escrito isso na Bíblia, mas é uma forma da identidade. Se vocês soubessem quem vocês são, vocês fariam o que eu faço. Se vocês soubessem também que vocês são um com o Pai, isso também aconteceria. Então, além de ele ensinar sobre multiplicação ali, ele ensinou sobre identidade. Por isso que Jesus pega, também fala ali, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles soubessem quem eles são, eles não precisariam fazer esse tipo de coisa. Se eles soubessem quem eles são, eles não precisam diminuir o outro. Se eles soubessem quem são, eles podem andar a milha extra. Se eles soubessem quem são, eles podem multiplicar. Eles podem ter a identidade ativada em Deus. No caso, então, a pessoa tendo a identidade, conseguindo entender parte do propósito. Talvez o propósito geral não seja relacional, talvez. Nós nascemos para nos relacionar e a partir do relacionamento geramos negócios, geramos amor, geramos convívio, geramos amizades. Então tudo gira talvez num propósito específico de relacional, talvez ou não? Tem algo assim que tu imagina ou você acha que não? Sim, eu acredito que sim também, né? Porque nós somos seres de bando, né? Aham. Nós somos seres de bando. Então, de agrupamento, de estarem aí em comunidade. Então, quanto mais a gente se relacionar com o Pai, mais nós vamos saber quem nós somos nele. E só existe uma fórmula mesmo de ativar essa identidade, é tendo intimidade com o Pai. Né, com Deus, né? E essa intimidade você não consegue você não consegue no coletivo. Isso você vai conseguir no individual. Por isso Jesus ensinou, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, teu pai, né? E aí ali você consegue realmente ter uma intimidade com Deus. E quando você tem uma intimidade com Deus, quando você ativa verdadeiramente a tua identidade, aí fica fácil você entender o outro. Fica fácil você entender o teu irmão. Você fica assim, poxa, se ele, né? Ele tá agindo inconsciente, ele tá agindo dessa forma porque ele não sabe quem ele é. Porque se ele soubesse, ele não agiria dessa forma. Sim. No caso, vamos só para finalizar sobre Jesus. Eu não sei se tem essa curiosidade, você já foi atrás, já pesquisou, já parou para pensar. Mas Jesus ficou 17 anos sem ser citado. Então, há uma lacuna ali que não cita. Dos 12 anos até os... Dos Isso, 12, 13 anos até os 30, início do ministério. exato. Quem foi Jesus, né? O que ele fez? Estava se preparando, estava afiando o machado, que a gente fala.
Paulo, se você for ver a vida de Paulo, Paulo ele já era um cara muito, um carola, assim, um cara que já não pesquisava, mas já buscava muito, estudava muito o Uhum. Pentateuco ali, as leis de Moisés. Não à toa por isso ele perseguia os cristãos. E mesmo depois da conversão dele ali em Damasco, ele ficou ainda por volta de 12 anos sem iniciar o ministério. Depois ele inicia o ministério e é tudo aquilo que a gente acaba lendo ali de Atos para frente e nas cartas de Paulo. No caso, esse período que talvez nós não sabemos de Jesus, que talvez ele estivesse tendo aprendizado, estivesse estudando. Período de Paulo, que por mais que tivesse experiência, passou um período ali até desenvolver o ministério dele e conseguir fazer tudo o que ele fez, abrir as igrejas que ele abriu ali na Europa e no Oriente Médio. Tu acredita que essa parte de aperfeiçoamento, né, de conseguir entender, estudar, ela acaba sendo muito importante no processo? Então, a pessoa, por mais que seja boa, vamos colocar o Pablo Marçal, nós estamos falando dele agora há pouco. É um cara excepcional. A gente olha ele e fala, uau, é o Pablo Marçal. Mas, por outro lado, houve o período dele que ele não aparecia, né? Quem que era o Pablo ali? Ele estava agregando conhecimento, conhecimento, conhecimento. Então, muito mais do que, às vezes, a pessoa identificar e entender a identidade, ela vai precisar do processo de conseguir agregar esse conhecimento, agregar aquilo de bagagem para ela conseguir ter uma performance. Você acredita nisso? Tu vê isso também ou é uma percepção muito rasa, assim, sabe? Você acredita que a identidade está muito ligada ao período que também ela vai ter que agregar de conhecimento. Então, eu sei quem eu sou, para que eu sou feito. Isso, mas isso não é nada se eu não conseguir agregar e depois transpor isso. Talvez seja isso a ideia ou não? O que tu acha? Exatamente isso. Porque é um processo, né? É um processo. Você, todos os dias, você afirma aquilo. Como eu disse para você, nós aprendemos sobre impacto emocional, sobre repetição. Então, a gente precisa repetir, repetir, até que aquilo se torne uma verdade. Né? Tem uma psicóloga de Harvard, né? Que ela fala muito isso, finge até ser. Né? E a gente fala, não precisa fingir, mas faça até ser. Uhum. Faça. Então, quando você vai fazendo, fazendo até que aquilo realmente se torne uma verdade para você absoluta. É natural isso. É nossa. Legal. Na tua experiência, assim, no que você já conviveu, vamos lá, você já fez consultoria para várias pessoas, para empresas. Qual que é a maior dificuldade que tu identifica do empreendedor ou do profissional na ponta? Então, seria a falta de conhecimento, falta de identidade, é a falta de aplicação? O que tu consegue identificar, assim, na relação profissional que tu tem? Bom, pela minha experiência profissional, o que eu vejo que atuando muito com o pequeno e o médio empreendedor, é que assim, muitas vezes ele não tem o conhecimento. Na maioria das vezes ele não tem o conhecimento. Uhum. Ele tem o sonho, ele tem o dinheiro, ele tem o investidor, mas ele não tem o conhecimento. E ele nem entende de gestão, do negócio, muitas vezes. Aham. Então, o que eu percebo muito, assim, quando eu entro na empresa, eu pergunto pro empreendedor, se ele tem, olha, uma coisa simples e básica, mas se ele tem ali a cultura e o processo da empresa. Uhum. Ele nem sabe o que é isso, né? E ele vive o tempo todo apagando incêndio. Ele tá lá no estratégico, ele desce pro tático, do tático ele vai pro operacional e ele ao tempo todo vai fazendo isso. Então, assim, o maior problema do empreendedor hoje, eu vejo que é a falta do conhecimento mesmo, em gestão. Mas você diz do empreendedor ou também do profissional na ponta? Do profissional na ponta, né? A gente vê também que, assim, porque a empresa é a cara do dono. Aham. Simples assim. Então, como o dono não sabe, ele simplesmente, né, muitas vezes ele cai de paraquedas no sonho, que é ali, porque no sonho, e eu sempre falo também que no planejamento tudo funciona. Aí quando você se joga realmente no mercado, é que você vai ver que no meio de tudo isso acontecem as variáveis. Só que se ele não tem no conhecimento, ele não está preparado, ele não vai conseguir, né? E aí como que ele vai delegar isso? E aí lá embaixo, né, na operacional, muitas vezes, tá lá o funcionário que fica esperando pelo dono, né? E o dono não faz, O comando ali. né, no Aham. comando, a liderança, e também ele acaba não fazendo, e aí os resultados negativos que a gente muitas vezes vê dentro das empresas. Pegando uma empresa, tu vai atuar no comercial da empresa. Quais são as primeiras premissas que tu olha, assim? Você vai identificar, que nem você falou, pergunta pro dono isso, isso, isso.
Mas o que você vai identificar a modo de conseguir, de forma que consiga trazer resultados diretos. Então, você vai olhar a equipe comercial, Uhum. né? Vai olhar que horas eles chegam, como eles se portam, como eles se vestem. O que tu olha, assim para conseguir ter um panorama? Bom, o primeiro Identificar. lugar que eu olho na empresa é o comportamento. Porque muitas vezes ele tem um diploma fantástico ali, um currículo fantástico para exercer aquela função. Só que ele não tem o comportamento adequado. Ou ele não está no setor adequado. Né? Ele não é apto para aquilo comportamental. Então a gente faz todo um levantamento disso para a gente conseguir realmente direcionar. Então eu sempre falo que para uma empresa funcionar, ela precisa de duas coisas. Ela precisa de cultura e processo. Sem isso, a gente não consegue ter um start aí para ter um resultado positivo. Quando eu comecei lá atrás a empreender, você vai tirar uma dúvida agora que eu tenho. Tá. Eu pensava que toda pessoa ela consegue aprender. Vamos lá. Então eu acredito em talento, acredito que há pessoas que cresçam com uma capacidade para desenvolver algo específico e tal. Mas, por outro lado, eu acho que o treino e a exaustão, a repetição, ela acaba transpassando isso. Então, a disciplina, ela vence. Então, eu acredito que uma pessoa que não tem a capacidade, talvez, de ser uma boa oradora, ela treinando, ela vai ser. Não quer dizer que ela vai ser um orador extraordinário, como alguns que já passaram por aqui ou que existem. Mas, por outro lado, ela consegue ser uma ótima oradora. Eu acabo mudando um pouco esse pensamento com o tempo, vendo a dificuldade que as pessoas têm de aplicabilidade. Aí chega na pergunta. Talvez há pessoas que não consigam desenvolver, ou há pessoas que não querem desenvolver, mas elas poderiam desenvolver algo assim. Então vamos lá. Então há pessoas que nós falamos assim: isso aqui é para o back office. Aí eu olho ela, não, isso aqui é back office. De repente ela se desenvolve, ótimo comercial. Uau! Como nem fazia ideia disso. Então, dentro desse contexto, todas as pessoas podem ser ótimas vendedoras, por mais que elas não saibam, elas estão vendendo no dia a dia sem perceber, então elas estão conseguindo vender a ideia dela que elas querem que façam algo, sem perceber elas fazem isso, mas vamos lá, elas podem ser ótimas vendedoras na ponta, mas por outro lado, não, vai ter pessoas que vão ter essa dificuldade, não são para todos também algo específico. Tu consegue entender dessa forma também ou você pensa diferente? Não, consigo entender também dessa forma. O que a gente vê muito, né, Aham, acontecer, que é o que os empreendedores forçam muito também, né? Contrata o funcionário, que eu não falei, pelo currículo, aham, né? Mas ele não olha o comportamento. Por exemplo, existe algo chamado perfil comportamental. sim. Então, se ele não tem o perfil, por exemplo, ele tem um perfil, por exemplo, ele é um projetista de Uhum, imóveis, vamos dar um exemplo. Ele é um tá. ótimo projetista de imóveis, mas ele serve para quê? Né, ali, para que ele é bom? Ele é bom em off, para ficar lá numa sala só projetando. Uhum. E aí que muitas vezes o empreendedor quer que não, que ele saia de frente para vender, tá de frente, cara a cara ali. Projete e vende. Isso, Uhum. projeta e vende. Ele quer que ele esteja ali direto em contato com o cliente final. E ele não tem perfil para aquilo. O perfil dele é para ficar ali. Ele faz muito bem o seu perfil. Mas falou de perfil, vamos lá. É, tu acha que a pessoa que tem um perfil específico para o desenho, que nem você deu exemplo, Aham. ela, se quiser se desenvolver, ela não pode ser um ótimo comercial, porque o perfil dela sempre foi feito para ser o desenhista, ser o back office. Não, se realmente ela quiser e realmente se dedicar, a gente pode qualquer coisa. Não existe isso de dom e talento. Aham. E tudo é treinável, né? Aham. Tudo é treinável. Agora, qual é o esforço que essa pessoa vai fazer? É como, por exemplo, você pegar uma pessoa que tem um perfil extrovertida, né? Um perfil influente. Essa pessoa, ela é da comunicação, ela é do movimento, ela é da ação. Aí você pega ela e quer colocar ela na parte analítica. Quer colocar ela lá numa sala da empresa para ficar lendo dados. É possível que essa pessoa desenvolva essa habilidade? Super possível. Só que o esforço que essa pessoa vai ter que fazer é muito maior do que uma pessoa que já tem o perfil para aquela área. Então, na verdade, o gestor é identificar o perfil e aperfeiçoar melhor esse perfil. Não quer dizer que
ele possa transformar essa pessoa. Tem capacidade, mas vai ser muito mais difícil Vai conseguir. ser muito mais difícil, porque o esforço é muito maior, Aham. né? Então, quando você consegue fazer ali uma seleção realmente desse funcionário, desse colaborador, que ele já tem o perfil para determinada área, o sucesso da sua empresa é muito mais rápido. Você falou de perfil comportamental. Um dia nós estávamos até conversando em off, e daí nós brincamos de perfil. Identifica o meu perfil. Vamos fazer. Ô, Rick, vamos fazer o teu perfil também. Nós vamos fazer o perfil do Rick. Vamos Você fazer o conheceu ele perfil há do pouco. Rick também, vamos lá. Qual que é o meu perfil? Então, o teu perfil para mim, né, pelo teu modo de se vestir, a forma que você se veste, é mais pro extrovertido paciente. Eu O que é o acredito. extrovertido paciente? Tá, o extrovertido paciente é aquele cara comunicador, que ele fala com todo mundo, né? Ele é um ótimo líder, ele conversa, vai à frente. Só que, como a gente tem o lado paciente, né? Dessa pessoa que é o teu caso, ai, gente. Não tem problema. Vai. Tá Como a muito gente bom. tem o teu lado Aham. paciente, isso também faz com que você pise no freio, né? Faz com que você, não, peraí, né? Eu tenho esse meu lado extrovertido, a gente tem que olhar o quanto de porcentagem você tem de cada um. E é isso aí só realmente fazendo um teste pra gente ter certeza exata. Então, para um casal não ter problema de relacionamento, é bom fazer o teste. Olha, seria ótimo, né? A gente evitaria muitos Aí, Rick, conflitos de vamos fazer o teu comunicação. teste. Qual que é a mãe tá aqui. Qual que é o da mãe? Qual que é o Da perfil da mãe? Mari, vamos olhar aqui, deixa eu pensar um pouquinho. Então, a Mari, ela tá mais Ah, também para extrovertida, né? Mas assim, a Mari, ela é o tipo da pessoa que ela esconde um pouquinho, tá? é mesmo? A Mari, ela esconde, quando você olha pra Mari, ela é toda doce, assim, né? Toda maravilhosa, assim, mas a Mari é uma dominante também, né? Ela é uma dominante lá na casa dela, com certeza, mesmo ela dá aquele jeitinho, mas quem manda lá é ela. Então, ela com certeza é uma extrovertida dominante. E o do Rick, você conheceu ele pouco, dá pra fazer, será o perfil ou não? Olha, pelo perfilzinho dele aí, como ele usa uns piercings aí, umas coisas aí Aí, ó, também, vamos ver. É. né? Ele é mais quieto, né? Eu não conversei. É que assim, não dá para dizer muito bem, difícil, não porque a gente. conheceu ele, né? Eu nem conversei com ele, nem tive troquei uma ideia aí com ele. Mas no chute, assim, ó, no Uhum. chute, né? No chute. Deixa eu dar uma olhada na forma de vestir dele aí e tal. Vem aqui, Rick, deixa eu Vem ver. aqui, Rick, vem cá. Avalia o Rick ali, Só vamos assim ver. pra gente identificar. Aqui, ó. Não precisa merecer, né? Não. Aí. Então, olha, cara, ele tá. Eu acho que ele tá mais pra um. É que eu não troquei nenhuma ideia de conversa com ele. Mas pelos piercing, pela essa coisa, ele é também é um paciente extrovertido também, Aí, Rick. né? Teria que conversar bem mesmo pra saber, né? Acho que por isso nós também, Rick. Os dois são teria iguais. que, né, saber. Mas numa empresa, isso é bom para avaliar o funcionário. Então, se eu te levo lá pro escritório, você vai avaliar um por um, eu vou conseguir expandir Isso. aquilo que a pessoa já tem. Exato. E a gente consegue potencializar, Isso. né, esse funcionário, esse colaborador dentro desse estudo. Então eu tenho que potencializar o quê? Tem que potencializar o que é bom nele. Não, no meu caso, No que eu teu sou extrovertido caso, paciente. cara, você tem que potencializar a comunicação. Vou ficar mais paciente, pô. Não, no teu caso, Ah. vamos focar no que você é maior, Uhum. tá? A tua influência é muito grande. Então, assim, em vez de eu ficar focando no que eu não tenho, vamos focar no que você já é bom, né? Porque eu sempre falo, você vai ver os grandes gestores, um cara formidável para mim se chama Jorge Paulo Lemos. É um dos maiores gestores do Brasil. O que ele faz? Ele, durante 2 horas, né? Eu vi uma entrevista, isso está numa entrevista dele. Ele passa 2 horas do tempo dele contratando os grandes especialistas. Por quê? Né? Porque ele potencializa o que ele já tem de bom. Por que ele vai perder o tempo dele ali em outras situações que ele... Então, vou te dar um exemplo. Ele não é tão bom nas finanças. Cara, ele vai lá e contrata um cara analítico. Um cara que estuda dados, que o cara, né, milimetricamente não deixa uma vírgula passar do lugar. Né? No caso dele, um comunicador, ele vai potencializar isso, como no teu caso. Né? O que você tem que fazer? É potencializar isso. Pega isso e usa para comunicação. Para expandir os seus negócios, para expandir o seu grupo de network. Usa isso. Pô, que legal. Você tem que me ensinar a fazer o teste, fazer com a esposa. Isso. Vamos, muito importante. Vamos potencializar. É importante. Pô, que legal. Obrigado pelo papo.
Foi Eu muito agradeço, bom. eu que agradeço. Tem que vir mais vezes. Dá papo aí para 3 horas, se Com deixar. certeza, bastante. Tem muita Ó, a coisa, muita bênção. informação. Obrigado a todo mundo que participou, que está ouvindo. E se quiser deixar um recado também, pode deixar um abraço. Abraço do gordo. Abraço do gordo. Então, quero realmente agradecer você, né? Aham. A confiança de ter me recebido aqui. E se encontramos por aí. Legal. Gente, obrigado pelo papo. Nos vemos na próxima. Bye!